Bem-vindos a mais um Cacofonia, Boa noite. semana de, não sei que dia é hoje, 30 de Hoje é setembro. dia 30, amanhã faz anos a minha mãe. Faz anos? Faz quantos? 51, Boa, eu. quer dizer, parabéns cedo no... Parabéns, não. Pois, não exato. está. Hoje temos um convidado muito especial. É verdade. Queres fazer as Para além honras? de ti, José Paiva, que é sempre um prazer falar contigo. Obrigado, Francisco. Gosto de manter sempre esta energia também. Temos também Tiago R. Santos, ou Tiago Santos, não sei como é que preferes. Bem-vindo. Tanto faz. Eu aposto que vocês dizem isso todos os convidados. Dizemos, Pois. sim. Mas chega todos só um especiais. bocadinho... Para Estamos aqui com aqui. indicações. Exatamente. Estamos bem agora? Estamos Ok. bem. É que no teu IMDB, o Tiago R. Santos é argumentista de vários filmes e várias séries portuguesas. No teu IMDB aparece só Tiago Santos. Eu acho que eu cheguei a falar com eles, a perguntar-lhes se dava para me dar PR. Tiago R. Santos. E eles cagaram, nunca mais falaram comigo. Portanto, Nunca mais disseram nunca nada. mais disseram nada, acho eu. Ei, Porque depois havia muitos Tiago Santos, havia um tipo que tinha feito qualquer coisa no Fast and the Furious e que eu estava tudo assim uma confusão. Ei. E eu estava a iniciar-me, né? Portanto, estava muito orgulhoso da minha página do IMDB e estava a querer que eu tivesse tudo arrumadinho. Mas depois deixei de preocupar com isso, sinceramente. Se as pessoas acharem que eu fiz direção de som do Fast and the Furious, melhor ainda, não é? E gostavas de ter feito? Adorava, deve ter sido do caraças por acaso. Já viste a quantidade de sons? Por acaso, um dos últimos filmes que eu vi foi o novo Velocidade Furiosa com o... Eu vi esse filme também. E o que é que tu achaste? Achei o filme hilariante. Hilariante. O filme nunca mais acabava. Não, o problema do filme é esse: é que o filme devia acabar uma hora antes. Exato. Mas aquela hora e meia inicial do The Rock e do Sim, Jason o Statham split screen, não é? só curtirem um com o outro, só É a aquele dos soltar-se uns caminhões. aos outros. Aqueles São andar todos. caminhões. Não, Pois, não, eu não. sei, mas Este eu filme tem lembro- uma particularidade que é não há carros. Ah, Não há muitos carros, já havia um Pô, carro ou outro. como Há um assim? carro, há um carro. Eu qual é tenho que o, deslocar, né? a narrativa, a história? A narrativa é que é o The Rock, que era um polícia que é um polícia nos filmes do Fast and the Furious, tem uma missão que vai partilhar com o Jason Statham. A narrativa é sempre a mesma. Alguém quer Exato. destruir o mundo e estas pessoas Certo, precisam de certo. salvar. Então, é basicamente Só é que isso. estás a Só ver o que Avengers? Sim. Foi muito parecido com este filme. Não, mas é que os Avengers, os gajos curtem-se, né? Tirando Sim, alguns exato. que estão um bocadinho zangados uns com os outros, mas eles na verdade gostam muito um do outro. Exatamente. Uns dos outros. E ali tu percebes, estes gajos não se curtem muito, porque eles, na verdade, na vida real também parecem que têm algumas rivalidades que não gostam de dar parte fraco. Portanto, eu acho que aquilo sai tudo para o filme e fica fixe. Eu não sabia que era com o Jason Statham também. Eu conheço o bife com o Vin Diesel, que O que eu nenhum vi, deles pode pois. perder. Saiu um artigo que todos eles dizem: eu não perco lutas, eu não sei como é que está a Pois, correr. exatamente. Isso parece os lutadores É. de... Do wrestling, não. Sim, não é do wrestling, mas Então. aquelas O UFC? UFC, sim, que eles também estão sempre a dizer isso, tipo, eu nunca perco. Então, mas isso não é Mas real. esses gajos perdem. Não, mas às vezes há dois tipos que nunca perdem. E se eles lutarem contra o outro, alguém vai ter que perder. Pois, Não é? Pois que não, claro, mas às vezes não se defrontam, mas há Sim. sempre aquela cena do... Mas não, ali é nunca diferente, perde. ali é, eu não vou ao chão, né? Os gajos decidem entre eles, têm agentes, até havia aquela história de que a irmã do Vin Diesel andava lá nos ensaios e via, não, mas espera aí, o meu irmão levou 20 socos e só deu 18, isto aqui tem Aí, que contabilizar mesmo. a cobrar mesmo os Com socos. aqueles coisas de contar. E depois acho que era do género, havia uma luta, não lembro quem é que era, vamos imaginar que era entre o The Rock e o Vin Diesel. E a determinada altura os gajos diziam, eu não perco. E eu também dizia, também não perco. Portanto, não sei como é que a gente faz. Os gajos diziam, ok, então vai um helicóptero e entra aqui e interrompe a luta. Percebes? Portanto, cheguei a esse ponto de acrescentarem 20 milhões ao orçamento só para nenhum daqueles um gajos anexo perder de uma 20 luta. milhões É. só para ninguém perder. É que neste filme tu tens também a cultura da Samoa, que é uma coisa. É, mas é que efetivo, essa parte é um bocado parva, Cultura, eu como acho. é que... Espera aí, o que é isso? É a terra do The Rock, eu não sei. Ah, ok. Ele É, não, é a terra da Rock ou a terra da personagem? da personagem. Mas acho que ele também é de lá, ou não? Não faço a mínima ideia. E que ele também entra o irmão dele e. Não fazia ideia. Tu não gostavas de escrever um filme. Se passasse no Samoa. Não, que fosse Não, um. que tivesse eu ia perguntar isso, se tivesse o budget, que por onde é que gostavas de ir? Se agora dissessem, Tiago, olha, temos aqui 350 milhões de euros, o que é que te apetece escrever? Não faço mais que ideia. Eu acho que bloqueava como assim. Mas botava com o dinheiro aqui para mim. 100 milhões são para ti. Se fosse geralmente como costuma ser em Portugal, é ok, temos 350 milhões, portanto para ti são 10 mil euros e o resto é para o catering. Exatamente, o resto é para tudo o resto. Mas, e 10 mil euros, mas sim, tens 2 meses para escrever o guião. Mas preferiste fazer um filme que fosse tipo o Fast and the Furious ou com menos dinheiro fazer um filme bom? Eu com menos dinheiro a fazer um filme bom, claramente. Mas bem que eu vou, Não fiz muito mas bem. espera aí, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que, eu não vi todos os Fast and the Furious, acho que há uns que são muito irritantes. Este em particular eu achei que estava muito bem feito. Sinceramente, achei que tinha essa piada, aquilo via-se lindamente, depois tem uma hora a mais, porque eu acho que estes filmes deverão entrar um bocado na lógica às vezes de alguns tipos de romance.
As pessoas gostam de comprar à página, já que vais pagar 20 euros por um livro, então é bom que o livro tenha 500 páginas, percebes? Sentes que a vida dá mais valor ao teu dinheiro. E eu sinto que, particularmente desde os filmes da Marvel, começaram a tornar aquilo, cada filme é um épico, né? São 4 horas e meia, que as pessoas também sentem, olha, ao menos estou a dar 10 euros, mas estou aqui 4 horas e meia. Mas estou aqui a gastar o meu tempo. Exatamente, eu estou a ser recompensado. Portanto, mas eu gostaria. A questão é, eu não teria talento nenhum para escrever. Até acho que os diálogos podia estar a curtir um bocado e tal, mas eu nunca percebi, por exemplo, como é que escrevem aquelas cenas de ação. Não sei como é que tu escreves uma cena de ação de 10 minutos. Como é que tu tens a imaginação de dizer, e o The Rock vai para o carro e começa a guiar, e guia à esquerda, e depois vem o Jason Statham atrás. Como é que tu fazes isso? Há uma lenda urbana, não sei se é verdade, que faz isso tudo? Eu não sei, eu acho que há uma lenda, eu nunca vi o guião do The Matrix, portanto não tenho a certeza se isto é verdade, mas que no guião do The Matrix havia muitas cenas que era, não sei o quê, depois era They Fight. Não. Sim, e depois era, você demorava 10 minutos, mas no guião estava só They Fight. Porquê? Porque depois vais chamar os coordenadores das cenas de ação, vais com os duplos, essas coisas todas. Depois também eles coordenam e esses isso, gajos acabam por, como argumentista, ter que imaginar uma cena de 10 minutos, gajo à porrada. Pá, é uma coisa que está a imaginar uma cena de 10 minutos, gajo a fazer sexo, quer dizer, Pois. Não, e escrever deve ser difícil. Claro. Ele dá uma pirueta e dá um soco. Sim, repara, ele cai, magoa-se no ombro, o outro tipo vai para cima e pega no candeeiro e dá-lhe com o candeeiro na E de cabeça. sexo, se calhar, ainda tens alguma imaginação. Pois. Agora de luta. Porque já fizemos mais sexo, ou pelo menos eu já fiz mais sexo Do que andar a porrada. Pois. Dar a porrada é uma coisa que eu nunca fiz, portanto para mim andar a porrada é. Mas há pessoas ele que dá um juntam os soco a dois. um. Há pessoas que juntam as duas coisas. Sim. Geralmente. Mas eu acho que tem a ver com coordenação, tem a ver com os gajos fazem a coordenação disso, até porque eu imagino que se eu escrever uma cena da porrada, vai aparecer o duplo, que em Portugal seria o David Chen, ou isso, e o gajo diria, não consigo fazer esta merda, por que estás a escrever isto? Eu não vou fazer isto, o gajo vai-se magoar, sabes, qualquer coisa assim, então nós não temos 300 milhões de dólares, Exato. portanto esta cena do carro e contra os gajos não vai dar, portanto, nem sequer me arrisco a fazer isso. Eu acho que nunca escrevi nenhuma cena de porrada, por isso. A melhor coisa que eu já escrevi num guião foi Eles Falam. Eles falam. Falam. Pronto. Próxima cena. Como é que correu esse guião? O que é que era? Correu bem, por acaso. Porque Mas filmaram e. Filmámos. Mas os meus guiões que é é que- sempre no improviso. Ok. Tu és tipo Mike Lee. É o Mike Lee. Sou o Chico Lee. Chico Lee. Nós há bocado, antes desta entrevista, Tiago, encontrámos ali a ver o Sporting. Achas que serias a pessoa ideal para escrever um filme da situação atual? Sabes que eu acho que eu Sportingista? seria a pessoa ideal é para treinar o Sporting. Ora bem. Oi. Eu acho que tinha capacidades, eu tive muitos anos a jogar ao CM e ao FM. Forte. E como as coisas estão, sinceramente, Quantas o que é Champions? que eles têm a perder? Não tem nada a perder. Ganhaste quantas Champions? Ganhei várias Champions. Isso é importante. Não para o Sporting. Tornava o Sporting o melhor clube do mundo e depois fazia a mesma coisa que o Estoril Praia. Que é o teu Ou Olivais segundo clube, Moscavide. Não, Olivais Moscavide é mais um Olivais segundo Moscavide. clube. Tu também és, Eu sou dos Olivais. e Não também me eras lembro- jornalista. Vocês têm muito em comum. Sim, eu era da pois Portela. era. Não temos a mesma geração, Pois provavelmente. não, Pois, exato. acho que sou um pouco mais novo. Eu também acho que és um bocado mais novo. Mas estávamos a constatar, o Tiago tens quantos anos? Tenho 42. Pois eu tenho 27, tens 20 e... 25. Isso é o E, crescente, é tão e nós os ridículo. três vimos o mesmo número As vossas idades são muito de ridículas. sim. campeonatos do Sporting. Yeah. Pois é. Por isso, Sim. tchau. Já devíamos mudar de assunto, não é? Mas eras do Olivais Moscavide por alguma razão? Viveste na, Porque na eu sou da zona? Portela. Pois, ok. Um gajo quando nasce na Portela, tens da Portela para sempre. Eu sou da Portela. Mesmo que já não vivo lá há muito tempo, meus pais ainda vivem lá, tenho lá imensos amigos. Portanto, para mim era ali entre o Olivais Moscavide e o Está fixe a zona. Carnense. Eu às vezes vou lá. O que é Portela? Sim, porra, sempre uma foi. zona tranquila. Tem um aeroporto. Sempre foi. Sim. Tem, é verdade. É fixe, as E tu pessoas és- saem muito lá. E tu és dono? Eu nasci e criado no Lumiar. Há algum aeroporto lá? A Alta de Lisboa faz fronteira com... Enfim. Não é bem. Faz. Eu da minha casa vejo o aeroporto. Não é a mesma coisa. A aterrar e... Não é a mesma coisa. Não, porquê? Não, porque não se chama aeroporto de Lumiar, chama-se aeroporto da Portela. Pois isso é verdade. Mas a Portela também não é bem ali. É exatamente ali. Não é nada. É um bocadinho abaixo. É a mesma coisa, vai dar ao mesmo. Não, mas portanto era isso. Ou seja, eu adorava jogar futebol, como todos os miúdos, ou quase todos. E jogava futebol de 5 na Portela, na Federação da Portela, na Associação de Moradores da Portela. E quando quis pensar, como todos temos a ilusão de se cá tem muita gente para isto e quer jogar futebol de 11, ainda fui fazer uns treinos de captação ao Olivais Moscavide. Os gajos estranhamente não quiseram ficar comigo. Aquilo não é fácil. Não Há era, clubes mais, eu não quero dizer pequenos para não ser injusto, mas que os treinos de captação. Eu fui uma vez a um, também não correu bem. Foste um, mas eu não conheço essa história. Fiquei bem uma semana. Eu também não me lembro, lembro-me que fui, não sei qual é o clube, mas sei que fiz um treino
um dia e disse: bom, Agora descobriste que Mas era o disseram, Benfica. espera, mas disseram-te logo, tipo, não é Não, preciso, é preciso voltar amanhã. eu é que disse para mim próprio: não Ok, não é para vou. Aquilo deve ser muito chato, é muito treino e É muita coisa. é mais fácil ver. E Acho jogar que tem os CM. níveis da cidade, eu lembro que eu tive para aí uma semana a treinar, minha vantagem é que aos 13 anos tinha para aí 1,80m já. Fogo. Eu sou um tipo grande, portanto já fazia a barba, que eu era assim um bocado constrangedor até. E, portanto eu tinha essa vantagem de, olha, está aqui um tipo de, como os jogadores de basquete, suponho, são grandes, toda a gente acha que sabe jogar basquete, né? E eles meteram uma jogar central, eu estava a pensar que tinha alguma hipótese, tipo, pá, aí uma semana, a mim depois me chateou foi, pá, ninguém me dizia nada, ninguém dizia para qualificar, para me deixar ir para casa, para não fazer nada, e eu decidi, olha que se visse esta merda. Por acaso eu estive no handball do Sporting de 3 meses e também saí de lá porque ninguém falava comigo durante os treinos. Eu senti um bocado isso, meu, Aquilo era super competitivo. tanto talento aqui, as pessoas não reconhecem. Mas nem, nem estavam ordens, eu senti que estava lá só a fazer coisas. Fazer boneco, figura. Sim, exato. Era... Eu também estive na alta competição da natação, mas aí desisti porque a água estava fria. Pois. Eu disse ao meu avô: eu não quero vir mais, a água está fria. A sério? Sim, Mas com o E ele disse, cloro, pronto, então, aquilo não também fica... não vale a pena estarmos a insistir. Com a quantidade de pessoas que mijam no piscina. Ok, pronto. Falando de coisas da bola, hoje quando estava a procurar coisas sobre o ti, Tiago, que eu faço essa coisa. Ele é o jornalista do programa, Sim, sim. para fingir, nem que seja. Estavas a dizer que gostavas de jogar à bola, mas eu tenho aqui uma coisa. Epá, eu vi, não sei se às vezes os artigos manhosos que as pessoas fazem sobre nós são um bocado. Quer dizer, eu ficava em casa a ver 2 ou 3 filmes por dia em vez de aproveitar o sol para jogar à bola. Bem, isso aí provavelmente sou eu a exagerar para efeitos dramáticos, suponho. Mas eu acho que isso aí depende. Eu, a partir de a minha vida, depois a minha adolescência ou a minha infância, está muito dividida entre até para aí até aos 12 e depois dos 12 para cima, aos 13, quando a adolescência bate e quando as hormonas Aí começam já é a correr. blackout. A partir Não, dos 15 porque é blackout. aí foi a fase de, ok, vou deixar crescer o cabelo, e já tinha 1,80m, as miúdas notavam e fazia a barba, tinha assim lá, tipo, que é este gajo? Era assim uma coisa um bocado estranha. Portanto, aí comecei a sair de casa. Eu acho que essa observação tão inteligente e com piada que eu fiz tem muito a ver com... Eu tenho aqui outra melhor, mas sim, quando eu era miúdo mesmo, era um tipo muito tímido, era estupidamente tímido e estava num colégio, o colégio mandava Bernardes, portanto, os meus pais tinham que ir buscar ao colégio para às 6 da tarde, que eu basicamente fazia colégio casa e onde começava a alugar filmes e via de facto muitos filmes. E continuei sempre a ver muitos filmes, felizmente, mas depois comecei a sair de casa de facto e a jogar à bola. E vias só os filmes ou escrevias tipo qualquer Não, via só coisa? filmes, ou só nunca vias foi- filmes? Algum assim que te marque Não. nessa altura? Seres puto. Porque eu dia estava a pensar nisso, o Terror na Autostrada, Qual é esse? que é um filme com o Rutger Hauer, realizado por... Eu sabia que devia ter Russell qualquer coisa? aberto o IMDb para esta Quem é que entrevista. realizou o filme? Russell qualquer coisa, tinha certeza. Já te digo. É Terror na um bocado Autostrada? assim. É o da Hitcher. The Hitcher. E eu lembro de ver esse filme e ficar absolutamente... fogo. Esse é filme para que anos? Para que data? Anos Adolescente. 80, pá. 86, The Hitcher. 86, pois. Robert Começa- Arman. Robert Armand realizou? Que Eu não sabia isto. realizou, sim. Oh, E havia esse? escreveu o Eric Red, não sei se tu conheces. Eric Red, conheço muito bem. Quem retrata esse filme? O Terror da Autostrada. É sobre um gajo que está a espelhar o Terror da Autostrada. Não, aquele filme era completamente nihilista. O que é, era o C. Thomas Howell, estava no carro, tinha que atravessar os Estados Unidos, imagina ele de Nova Iorque a LA, tinha que entregar o carro a alguém. À boleia, não O é? gajo está a ficar cheio de sono e de repente está o Rutger Hauer à beira da estrada, numa noite de chuva, a pedir boleia. E o gajo corre o erro estúpido de dar boleia ao Rutger Hauer. Meio da noite a chover, o gajo com a gabardina e o ar de assassino. E pá, basicamente é o gajo, porque lhe dá boleia, porque é simpático para ele, o Rutger Hauer passa o resto do filme a tentar, não necessariamente matá-lo, mas matar tudo o que está à volta do gajo. É uma coisa completamente nihilista. Deixando o condutor vivo. Sim, deixando o condutor vivo. Pá, Vai dar boleia. Não, porque o gajo, imagina, ele está. Eu lembro, já não vejo filme há muito tempo, mas há cenas que eu lembro perfeitamente. Há uma cena que o gajo está a conduzir, porque ele tanto depois consegue expulsá-lo do carro, não é? Ele está a conduzir e há um carro que passa com a família toda, os miúdos a brincar, não sei o quê, de repente no banco de trás, quem é que está? Rutger Hauer. Percebes? É sempre isto. O gajo vai a um diner, quem é que lá está? Rutger Hauer. E aquilo era uma cena completamente claustrofóbica. E o gajo, o Rutger Hauer, fazia aquilo muito bem, aquilo era uma coisa nihilista ao máximo. O gajo era o gajo que só queria espalhar terror e inferno. E eu lembro de ver esse filme quando era miúdo e de facto fiquei muito. Tem muito impressionado. 7.3 na MDB. Claro que tem, é um grande bem. clássico. Mas normalmente os filmes E de infância fizeram- têm sempre menos. Mas não é tipo o Comando e não sei o quê, Sim, tem exato. essas coisas. E o Rutger Hauer, esse foi o remake mais tarde que o Sean Bean, parece-me. Sean Bean, o gajo do Sim, Game of Thrones.
Não era a mesma coisa. Do Não Lord é of porque este the filme era Rings. mesmo... Ou seja, não havia mesmo moral nenhuma naquilo. Aquilo era levar um gajo e depois acabava com o Richard Howard matar o gajo. Spoiler alert, mas já É, passaram 86, 40 já anos. podiam- Exato. Sim, já, exato. E o gajo obrigava a matar, o gajo tinha que matar o gajo no fim. Portanto, aquilo era E como- viste o filme sozinho e não... Eu acho que esse filme vinha em VHS. Depois tenho que levar a memória, a minha mãe levava-me bastante ao cinema. Tenho a hora de ver o Rocky 4 no cinema, por exemplo, foi uma coisa absolutamente alucinante. As pessoas aplaudiam de pé quando o gajo ganhava o Ivan Drago e não sei o quê. Meu pai adormeceu no cinema a ver o Rambo 2. O Rambo 2 Num qual date é? com a minha mãe, adormeceu. Isso é muito bom. Já eram casados? Já eram casados, Ah. já foram ao cinema ver o Rambo 2 e o meu pai adormeceu. Mas o 1 não foram. Não, um não foram, foi o 2. O U1 é o melhor, por acaso, eu acho. A sério, O não, Rambo não, 1 é pior. não o First Blood 2 que é o Não, melhor. primeiro não há First Blood 2. É o First Blood só. Há o First Blood, depois há o Rambo 2. Exato. E o First Blood é um filme do graças. Eu podia ter mudado, sabes que o original, eu acho que os gajos chegaram a filmar a cena e eu matava-se no fim. Porque é a história de um tipo que vem do Ei, Vietnã isso era completamente traumatizado. Aliás, acho que no romance é o gajo que é um ator que é o Richard Crenna, que é o gajo comandante que vai lá falar com ele no fim. Teoricamente, acho que no romance ele matava. Ok. Depois, no filme, na guião original, o Stallone deve ter dito: não, se alguém vai matar, sou eu próprio, né? Deve ser aquelas Exato. coisas tipo. Cena Porque de- há aquela história fantástica do Stallone quando eles filmaram a Fuga para a Vitória. Não sei se viram esse filme, que é um filme épico também Sim, da sim, minha sim, juventude, né? Os gajos a jogar a bola contra os nazis e com o Pelé. Tentei não ver sei esse quê. filme este agosto e não consegui. É maravilhoso o filme, bro. Demasiado Tem datado. Ex Van Sydow, tem o Pelé, tem o ser gajo. Mas a questão é, acho que contavam uma coisa e o Stallone ia à baliza. E até na altura o Stallone disse: não, mas espera aí, mas eu quero marcar o gol da vitória. Não. E alguém teve que dizer: meu, tu és guarda-redes. Sabe que é um bocadinho Oliver inverosímil. Benji. E o compromisso foi que o gajo defende um penalti. O gajo defende um penalti porque o gajo estava onde disse: não, espera aí, mas eu tenho que salvar aqui, tenho que salvar o jogo de alguma forma. Imagina que o Stallone vinha para o Sporting. Isso era Havia ótimo. Bem, que já tornar o esteve mais Sporting. longe. É. Se ele não estiver a fazer nada... Que atores é que vinham no Sporting? Eu não vi Atores? este. Sim, a jogar a bola. Hum. Um 11 só com... Nós precisamos de um gajo que venha cá salvar o dia, portanto tem que ser tipo um Brad Pitt da vida, Brad só porque é Pitt. o herói, percebes? Sim, Tem que ser sim, o gajo. sim. Um Keanu Tem que ser Reeves um- ali a Keanu dar Reeves, show. Robert De Niro. Ei, só sou para Roupeiro. treinar. Roupeiro. Roupa. Um desses gajos, tipo aquele gajo que faz de Capitão América, sabes? Como é que é chamado? Chris Evans. Chris Evans, assim, um gajo assim todo inspirador, que faça grande discurso ao intervalo. Seria o sabes? capitão do Sporting. Yeah, não é? exatamente. Faz E o sentido. gajo- Exatamente. Então a gente se reuniu à volta do gajo, tipo, este gajo americano é muito bom. Olha, e qual foi o último filme mau que viste? Ou um filme mau que tenha marcado? Que é uma coisa que eu gosto de estudar. Epá, eu vejo muitos filmes, né? Deixa-me pensar um filme que eu não tenho gostado de nada, não? Que ainda acordas com suores frios. Te arrependes mesmo no teu interior De ter visto o filme. Ou melhor, qual foi o pior filme que já escreveste? Assim, se calhar. Essa vai ser, eu acho que já. Bem, não, isso não vou responder. Não O filme sei. mais ou menos que já Já escreveste. escrevi todos são mais ou menos, eu acho. Isso aí não. Mas, apesar de tudo, tu escreves um filme e as pessoas estão a tentar fazer o melhor trabalho que Sim, gostam, claro, percebes? claro. Que conseguem na altura, com as fracas condições de produção que nós temos. Portanto, eu acho que aí tem que respeitar o trabalho das pessoas. E Sim, pensar, sim, sim. Ok, então a gente tentei fazer melhor, como eu tentei também. Se calhar há aqui gajos que falam, tipo, o guião de Tiago era uma merda, a gente não conseguiu salvar aquilo. Sim, sim. Também é possível que pessoas digam isso. Eu espero que não, mas é Até possível. agora, dos nossos convidados, nunca Ninguém disse houve isso. Aliás, essa afirmação. nós aprendemos neste podcast a nunca denegrir o cinema português, não é? É verdade. Aprendemos a não chamar nunca um filme mau. Porque Mas eu acho que há filmes portugueses maus, atenção. Mas... mas aprendemos a respeitar o trabalho que Sim. está envolvido. Eu É acho mais que isso. sim. É mais Eu isso. acho que sim. E há uma questão aqui que eu acho que é importante e piadas à parte. Espero que podemos fazer piadas sobre tudo, não é? Mas pá, nós trabalhamos com muito pouco, é muito tramado às vezes. Temos facas muito fraco, temos pouco dinheiro, mesmo, e com a televisão é a mesma coisa, com as séries da RTP é a mesma coisa. Isto não é desculpa, obviamente, não é desculpa. Tenham pena de nós e vejam as coisas, não é de forma nenhuma isso que eu estou a querer dizer. Mas nós temos que ser muito inventivos, temos que ter uma capacidade, a necessidade é mãe da invenção, não é? Há aquela cena do Indiana Jones, que é quando. Vocês viram Indiana Jones na cidade? Eu tenho medo de cobras, então não vi. Não viste? Tens medo de cobra? Há muito tempo, Uau. acho eu. Ok, pronto, para mim é um filme, olha, mais um daqueles filmes de infância que coisa. É aquela cena fantástica. Mas Está conheço as cenas. Está um gajo com uma espada enorme, certo? Sim, e E o Harrison Ford simplesmente tira a arma e dá tiro no gajo. Aquilo, mais uma vez, no guião, acho que o guião é do Lawrence Kasdan, não é, também até alguma coisa a ver com aquilo, havia uma cena de luta enorme.
Entre os dois gajos, o gajo teve coisa, portanto os gajos começavam a lutar, não sei o quê. O problema é que eu estava a filmar em Marrocos e o Harrison Ford não estava muito bem de estômago. E o gajo disse: não há a mínima hipótese de eu conseguir fazer uma luta de espadas, não vou estar a fazer luta nenhuma, meu, arranjei aqui uma solução. E a solução foi tipo: meu, dá-lhe um tiro então. E o gajo dá um tiro e a cena é ótima. Sim, e é clássica, não é? É clássica. E nós estamos sempre nessa situação do Harrison Ford que esteve em Marrocos e comeu alguma coisa que não caiu bem. Só que em vez de ser uma cena, é o filme todo. Os filmes todos. Estás sempre a tentar arranjar uma forma de conseguir fazer as coisas e não é como tu pensaste, não é como tu tinhas imaginado. Se calhar não é o cenário perfeito a maior parte das vezes, mas tens que ser inventivo o suficiente para arranjar uma solução e nisso acho que nós temos essa capacidade. Portanto, a nossa ficção é o Harrison Ford com uma dor de barriga em Marrocos. É um bocado. Isso é uma grande mas uma curiosidade. Isto não sei como eu queria, mas é mais ou menos isso. Mas uma pergunta clichê. O guião dos filmes portugueses que tu já escreveste, já foram alguns, são muito diferentes daquilo que tu entregaste? Tem casos que sim, outros momentos diferentes. Há um caso, eu tenho casos, há uma série de televisão que eu escrevi, que era uma série que era muito popular, e a minha mãe gosta imenso das coisas que eu faço, pelo menos diz que sim, né? diz vai vendo as coisas e fica muito contente por mim, estou a trabalhar e tal. E passou o último episódio dessa série e epá, eu tinha escrito aquilo um ano antes, e eu já nem me lembrava bem que eu tinha escrito, agora, o que é que estava no guião. E estou a ver o episódio e começo a pensar: isto é um bocado mau, isto é um bocado mordoso, isto é um bocado forte, de facto. Eu acho que sou um péssimo argumentista. E a minha mãe ligou-me e disse a mesma coisa: disse, eu acho que isto está uma merda, eu acho que isto é mesmo mau. E eu fiquei: ok, deixa-me ver o guião que eu tinha escrito. E foi o guião que eu tinha escrito e tinham mudado tudo. Eu não fazia a mesma ideia. Okay. Ou tinham deixado 10%, e eu depois, obviamente, peguei no guião e enviei o guião para a minha mãe para ela ler e ela concordou que aquilo era um bocado melhor do que eu tinha passado na televisão. Portanto, aí nesse caso ninguém sequer teve a preocupação de dizer: olha, nós vamos mudar aqui. Se decidiram mudar, estavam a filmar. Mas tu estás envolvido depois no processo ou é um trabalho que acaba a partir do momento que tu entregas? Isso aí depende muito do critério e do realizador e do produtor, na verdade. Há produtor, por exemplo, eu escrevi 5 filmes para o António Pedro Vasconcelos. Sim, sim. Nós tivemos uma ligação próxima e o António Pedro convidava: da cá ver, não sei o quê. O Amor Impossível foi para Viseu também durante uma semana e meia e acompanhei as filmagens na boa. Estou muito bem com o António Pedro, muito bem com o Tino Navarro, portanto isso acontecia. Outros casos tu entregas o guião, ok, obrigado. Vês só no... A gente depois convida-te para a estreia, percebes? E convida para a estreia, literalmente isso. E não há nada de errado. Ou seja, eu gosto de achar que também nós podíamos ser uma mais-valia, contribuir, de facto, se continuássemos dentro do processo criativo e se houvesse dúvidas. Como no Adaptation. Como no Adaptation, exatamente, de Charlie Kaufman. Yeah. Mas isso depende muito, porque um filme, na verdade, é um trabalho do produtor e do realizador acima de tudo, são os que tomam as decisões. Eu percebo que se tu és realizador e aparecem dúvidas quando estás a filmar determinada cena, tu não queres que haja demasiadas vozes a opinar, tu tens que ser, há um gajo que tem que tomar uma decisão, há um caminho que tem que seguir em frente sem hesitações. Eu acho que às vezes há o receio de que se nós estivermos lá vamos começar a tipo: mas espera aí, não está aí, ser aquele gajo chato. não é isso que está escrito, não foi isso que eu escrevi, não foi isso que eu escrevi, estou a estragar o meu belo diálogo. Não era olá, era oi. Lápis azul. Que não é isso, mas também compreendo que há pessoas: ok, não, isto agora, obrigado, já fizeste o teu trabalho e agora é a nossa vez. E eu não tenho nada. Eu fui-me habituando progressivamente a encontrar algum conforto nisso. Conforto não é conforto. Fui conseguindo não me irritar demasiado com isso. Depois, por exemplo, é muito fácil para mim. Estou a ver um filme de um argumento que eu escrevi. É muito fácil para mim dizer: se fosse eu a fazer, tinha ficado muito melhor esta merda. Se fosse eu, se fosse eu que mandasse, isso tinha ficado extraordinário. Porque de facto não fui eu que tive de estar a fazer nada. Não tive no platô a gerir uma equipa inteira, a dirigir os atores, a procurar os decors perfeitos e a luz e os constrangimentos de tempo. Olha, o dinheiro está a acabar e temos que andar, temos que correr para a frente. Portanto, é fácil para mim, na minha imaginação ilimitada e com todas as condições de produções do mundo, com estes 300 milhões de dólares que a minha imaginação pode ter, de achar que eu conseguiria fazer um filme perfeito, mas na verdade não conseguiria. E é fácil por falar, e mais uma vez eu acho que os argumentistas são processos criativos e deviam acompanhar bem mais de perto todo o processo criativo. Eu acho que todos tinham a ganhar com isso, mas não acho que seja uma obrigação, não acho que as pessoas tenham que ser obrigadas a fazer isso. E eu acho que se nós quisermos, ou quem quiser ter controle criativo de facto das coisas que faz, deve começar a realizar. Tu já realizaste alguma coisa? Realizei uma curta uma vez. E pudeste realizar mais? Ou... Sim, estou a tentar trabalhar para isso. A curta correu bem, mas foi. Eu acho que ficou bem fixe, sinceramente.
Tenho lado um bocadinho teatral. Foi há muito tempo, desculpa. Foi 2013, vou dizer. Ok. Talvez não tanto. Sinceramente tenho uma ideia do tempo, mas talvez não tenha sido tanto. Mas foi uma coisa que fiz literalmente sem dinheiro nenhum. Era uma pequena peça que eu tinha escrito para o Teatro Rápido, na altura que havia. Portanto, já deve ter sido para aí 2013. Se era ali na... Era no Chiado. Sim, exatamente. Ainda havia umas peças aí. Sim, eu fiz uma peça e depois aquilo achámos que podia dar um filme porreiro. E acima de tudo um filme que seria fácil de fazer sem ter que estar a procurar dinheiro, sem ter que estar aos icas da vida, essas merdas. Então basicamente convidei o Miguel Salles Lopes, o diretor de fotografia, um amigo, o João Salves, também uma pessoa que já tinha trabalhado imenso comigo para ser meu assistente de realização e para me ajudar a montar aquilo, que tivemos atores. Basicamente peguei toda a gente, éramos para aí uns 10, uma equipa de 10. Depois uma equipa pequena. Vejo para a casa dos meus pais têm uma casa em Cascais, vamos para lá e filmámos tudo num dia, 16 horas. Depois ficou porreiro. Ou seja, tu vês aquilo, tem um lado um bocadinho teatral, porque eu passo 2 atores num quarto. Mas aquilo, eu gostei de fazer aquilo, ou seja, diverti-me quando estava a fazer e o resultado final... E foste tu que escreveste também. Foi. E imagina, quando estavas a realizar isso, alguma vez pensaste, eu agora estou a ver isto assim visualmente, se calhar devia ter escrito outra... Tipo, não entraste em conflito? Não, sinceramente, sabes quando é que eu senti isso mais? Na sala de montagem. Ok. Depois o Pedro Ribeiro, que é o tipo da Loudness, ajudou-me a montar o filme. E tive uma percepção, eu gosto muito de diálogos, gosto de ter muitas personagens a falar, não sei o que, sou um bocado palavroso. E na sala de montagem dei muito por isso. Dei tipo, há aqui imensa merda que não precisa estar. Mas isso tem graça porque já é o terceiro o terceiro tu, a julgar os outros dois. Não, quando eu estive a realizar foi mais. Eu também a pressão do tempo, a pressão que só temos um dia para fazer isto. Eu pedi às pessoas para ir lá num sábado, sabes? Não ia pedir, olha, podemos voltar amanhã. As pessoas têm famílias, eu não paguei a ninguém recebeu dinheiro com aquilo. Portanto, era muita preocupação de e estava muito preocupado com conseguir acabar de fazer o filme, para as pessoas não acharem, foda-se, nem por cima perdi um sábado e esse cara nem sequer conseguiu acabar de fazer o filme, sabe? Portanto, queria acabar de fazer o filme, portanto, tive esse stress todo, mas foi uma coisa até relativamente, correu muito bem, porque reuni-me de amigos, basicamente. E já tens algum guião que penses, já gostava de fazer isto? Tenho, mas agora é para longa, sinceramente, não tenho... Queres dar esse salto já para... Sim, quero, porque... Eu estava a falar com eu trabalho muito com o Tino Navarro, da MGN, eu estava até com ideias de fazer outras curtas-metragens, e ele disse uma coisa que eu acho que faz algum sentido, que é, as curtas-metragens devem ser um cartão de visita, pelo menos da maneira como eu interpreto as curtas, o cartão de visita para tu dizeres, eu consigo fazer isto, eu tenho esta capacidade, ou tenho esta habilidade, e gostava de fazer, para convenceres algum produtor a dizer, ok, então vamos tentar fazer uma longa, né? Porque é o que nós queremos, é contar histórias, tenho uma exibição comercial, de contar histórias para alguém, de entrar em contato com o público. E o Tino estava a dizer, tipo, estás a fazer outra curta para quê? Já te digo, eu quero fazer outro filme, para tentar montar, percebes? Não vale a pena, até porque, de maneira como as coisas estão eu queria fazer outra curta, se achasse que a curta depois ia ter uma grande carreira de festivais, etc., porque isso me permitiria a mim ganhar mais pontuação de currículo para depois eventualmente ganhar um concurso do ICA e ter mais facilidade. A tua outra não foi... ainda foi a alguns festivais, não foi mal, mas não... Até porque as coisas em Portugal estão um bocadinho... Tens de estar com as agências da curta-metragem ou com a coisa de género e eles depois com alguma coisa, nós nunca... Eu nem tratei disso. Na verdade o filme depois foi produzido pela atriz Helena Canhoto e ela que tentou mexer-se um bocado nisso, mas era uma coisa muito artesanal, muito nossa. Nós é que andámos a fazer esse trabalho de sapa todo, sim. E também é isso, não estar a tentar replicar mais uma curta, até porque as histórias que eu quero contar eu acho que têm um fogo de longa, estou a tentar mais ir por esse caminho já, se calhar um bocadinho ambicioso demais, se calhar um bocadinho mais. Tu tens um género específico de história que gostes de contar, já notaste algum... Não, acho que algum vício, algum... Eu acho que depende, eu tenho passado muito a minha carreira a escrever para outras pessoas, não é? A escrever por encomenda, a escrever coisas que as pessoas querem que eu escreva, ou seja, projetos adaptações literárias, ou olha, tenho esta ideia para este filme, queres fazer? E, portanto, quando estou a escrever por mim, eu acho que as minhas coisas são um bocadinho mais indefinidas. Eu gosto de escrever muito sobre por exemplo, porque é o romance que é a Velocidade dos Objetos Metálicos, são coisas um bocadinho mais surreais, um bocadinho mais fora. Tem assim um tom que é um bocadinho mais existencialista, mais de comédia negra. Portanto, sozinho navegas mais aí? Navego mais, sim, fujo um bocadinho mais tipo à estrutura clássica dos três atos, esse tipo de coisas, ou à estrutura do género, muitas vezes. E por isso é que também acho que às vezes são um bocadinho as coisas mais difíceis de montar. E achas que o teu, agora com tanta ficção e com tanta coisa para ver, o teu processo de alguma forma foi influenciado por tudo o que se está a produzir agora, ou de escrita, ou... Não, eu acho que o meu processo é influenciado por tudo o que vejo. Isso sim. Eu vejo imensas séries, vejo imensos filmes.
veio imenso e sinto que tudo isso me influencia. Tu ainda dás aulas? Dou. Eu vou dar aulas agora. Vais ter agora yeah. nas produções, realmente. Dei também na World Academy, dei já na Restart e tal, vou dando de vez em quando. Ok. Achava que já tinhas Podemos parado. ir a esse... Ou não, já se calhar já. Se o Tiago der uma borla, se calhar. Não, mas assim, Nós já somos da gosto casa, na verdade. Exatamente. Eu gosto de dar aulas de vez em quando, não é? Uma coisa que eu acho que de vez em quando preciso para ir de um período sabático de parar um bocadinho, sabes? Podemos Foi aparecer o que eu sem fiz agora. aviso. Só para falar num Fast and Ficar na Furious. porta assim, Mas de espreitar. vez em quando é porra, eu gosto. Vá. Falarias do Velocidade Furiosa nas tuas aulas? Era possível que falasse, sinceramente, porque aquilo está mesmo bem feito em termos estruturais. Se vocês virem o filme com atenção, pá, e não estou a falar da última hora, porque a última hora é mesmo. Sim, é mesmo uma gastar hora. cartuchos, percebes? Aquilo tem Exato. para aí os 3 finais. Exato. Mas até a hora e meia, aquilo é com uma agilidade terrível e os diálogos são giros. As situações Eu acho que têm aquele piada. início, voltando a esse filme, é um bom exercício de guião. Porque estás a mostrar a vida de duas pessoas diferentes. Sim. Pá, e ali, por exemplo, a dinâmica entre os dois, percebe? Aquela relação de Sim, amor-ódio, aquilo funciona muito bem. Eu acho que aquilo está muito bem feito. Este podcast é patrocinado pelo Fast and Furious. Deve estar agora assim. Tu não gostas muito, pô. Epá, no outro dia vi um, acho que é o do Japão, e mas acho que é o pior, é um dos Pô, piores, não é o é? pior. Mas, é o pior, mas fiquei interessado em ver mais, porque o ator que eles escolheram é péssimo, é mauzinho. Sim, nunca mais apareceu. E eu fiquei muito interessado em ver mais para ver se Não, qualidade mas de agora- guião, porque eles agora atores. entraram Mas, aqui- mas eles mudaram a franchising, ordem pois. cronológica Yeah. dos Ok. filmes e... E aquilo agora havia um franchising, aquilo tem uma máquina que já não deixa aquilo falhar, eu acho. Teres um filme com marca Velocidade Furiosa que quase não tem carros eu acho arriscado da Sim, parte sim, deles. sim. É quase como mudar de estilo de musical. Por causa achei estranho, porque há uma parte que eles vão lá a uma garagem, tem estes carros, Sim. finalmente vão andar. Não. Mas eu acho que eles fazem isso de propósito. Pois, se calhar, exato. Os gajos também só vinham curtir aquilo, é o Hobbs e não sei o quê. É uma comédia, eu achei aquilo uma comédia mesmo e diverti-me mesmo muito a ver o filme. É hora e meia, depois a última hora foi tipo, fogo, isto não é da cara. Eu encontrei uma coisa curiosa, que tu estiveste em Nova Iorque há muitos anos, certo? Eu vivi em Nova Iorque, sim. E tu descreves lá um café onde encontraste um tipo importante da Paramount, ainda te lembras disso? Pá, veio-me contar esta história, não, mas veio-me disso, não sei se o gajo era um tipo importante da Paramount, era um gajo que estava-se um bocado a meter comigo, suponho. Me Too? Não, o gajo era um tipo fixe. Mas foi assim, random. Mas em Nova Iorque esse tipo de coisa acontecia. Eu acho que contei essa história, por exemplo, eu lembro de uma história. Eu achei que, isso engraçado. essa foi uma história que começaram a falar comigo. O gajo depois deu-me um contacto que eu nunca fui capaz de ligar também, porque eu estava a tentar escrever em inglês, mas eu estava bastante atrás do que eu devia fazer, ou nunca senti que tinha nada bom para lhe apresentar. Mas veio-me também uma vez um café que estava. Esse episódio eu lembro bastante. Havia um guião que eu tinha escrito, estava a tirar umas aulas também, estava a tentar melhorar o guião. Uma coisa que se chamava Strange Everyday People, parece. E foi um café que eu gostava muito de ir, que era um MoMA, que era ainda 14, com a 7ª, ou qualquer coisa desse género, talvez menos 12, 7ª. E que sentei-me a escrever, e tinha o guião impresso, estava a tirar umas notas e tal. E uma rapariga chegou ao pé de mim e disse: Olha, sabes quem é que te havia sentado antes? E eu disse: o Philip Seymour Hoffman. E eu só quis dizer que eu acho que isto vai dar sorte, isto vai fazer. Ele teve imensa sorte depois. Não, para mim, não, foi tão querido, foi tão simpático, e Nova Iorque estava cheio desses momentos de generosidade. Eu acho. Agora, se calhar, voltar a Nova Iorque também era um bom exercício de guionismo. Mas, por exemplo, há um país dos filmes que eu inteiro. quero fazer que passa-se em Nova Iorque. Podes contar alguma coisa? Não, é uma coisa, por acaso, é dos poucos subsídios que eu ganhei. Eu ganhei subsídio agora do ICA, com a FAD de Filmes, com o Luís Galvão Teles. É só uma história também das pessoas no apartamento. Mas vem dessa experiência que tiveste lá? Vem, ou... vem. Ok. Bem, é uma coisa inspirada, não é um caso real, não é nada disso. É só uma ideia que eu tenho de. Mais uma vez, por exemplo, quando eu estou a escrever as longas, vocês estavam a perguntar, eu tenho. Apesar disso, já trabalho nisto há algum tempo, tenho muita ideia de que não temos muitas condições para fazer os filmes. Eu também não tenho ideia que eu dificilmente vou ganhar um apoio às primeiras obras, ou uma coisa assim que permita ter fogo financeiro, ou um fogo orçamental, que permita ter. Portanto, o que eu estou a tentar fazer é um bocado o que eu fiz com a minha curta, que é escrever coisas pequeninas, poucos atores, uma casa, Coisa não prática. só uma casa, percebes? Uma coisa prática que eu percebo. Ok, isso talvez consiga-se montar, talvez seja possível criar aqui uma montagem financeira que nos permita fazer o filme. Portanto, estes projetos que eu tenho, mesmo o projeto que eu tenho com o Tino Navarro, estamos a tentar montar, mesmo este que o Luís Galvão Teles, é um bocado, ok, vamos pegar, vamos fazer uma coisa tipo, há um realizador que eu gosto muito, que é o Trey Edwards Schultz, que tem um filme que é o Krisha, que é Pessoas numa Casa. E que está muito bem escrito, está muito bem dirigido, os atores são quase todos principiantes ou amadores, e um deles é a tia-avó dele, mas aquilo está muito bem feito, fez ali imenso talento, vês construção de personagens, vês diálogos, aquilo é surpreendente, mesmo visualmente é inovador, percebes? O gajo consegue criar uma série de coisas e... Só num sítio, não é? Só no sítio, é um bocado a cena do Casa Vedes, quando fazia também às vezes filmes independentes, que é, vamos pegar nesta gente toda,
vamos metê-las num espaço e vamos pegar numa equipa pequenina, vamos fazer o filme. O Bonuel também tem aquele do Exterminador, não é? Também. Sim. Bem todo... Há muitos casos recente com aqueles 2 casais que estão dentro de uma casa. É o Carnage. Esse é um bocado baseado. Sim, isso é uma peça de teatro. Exatamente. O Polanski agora acho que não, o último dele não, mas o Venus in Furs, não sei o que, faz vários filmes. Esse vi só no teatro, nunca vi a versão dele. Vale a pena ver, não? Eu curiosamente vi a peça em Nova Iorque e era do caraças. Eu vi a peça cá no Maria Matos. Não foi má, mas... Sim, a peça de Nova Iorque é muito boa. E depois o gajo faz umas coisas no final. Eu por acaso não conhecia a história, que é uma história muito conhecida, mas eu não conhecia o twist da cena. Fiquei surpreendido. Tens alguma peça que gostasses de... Algum produto que não fosse teu, original, que gostasses de pegar naquilo e... Aliás, tu já, o índice da... Média Felicidade, sim. Tu adaptaste sim. Com o próprio autor. Com exatamente. Machado, sim. Mas há uma coisa que eu sempre achei que podia ter piada, mas nunca ninguém achou piada, que é... Eu gostava de adaptar o Misantropo a tempos contemporâneos, do Maubière. Teve uma série de características que eu acho que eram muito. Mais uma vez, também é a mesma lógica. Pessoas de uma casa, vamos embora. Sabes? Qual é a fixação, Tiago? A fixação é não há guita, não há dinheiro, vamos fazer o quê? É uma boa fixação. Agente imobiliário, eventualmente. Exatamente. E há tantas casas boas agora em Lisboa. Foi, completamente. Isso pode estar aí um negócio. Vais filmar nas casas e promoves as casas. Por acaso, ontem estava a ver o filme do Bradley Cooper em que ele finge que é o Anthony Bourdain. Que é já sei, o chefe. É o Burnt. E aparece a Alicia Vikander e eu estava tipo, este alfamista. Exatamente. Olha, Tiago, estamos quase a terminar. Não sei se queres vender algum peixe que tenhas para ir para sair. Não, sinceramente o que eu tenho feito agora estou aqueles bonecos que tu tiras foto estão mesmo a escrever o guião por ti? Então, é fada dos guiões. Então a gente acha que é fácil escrever e é de facto, se tu tiveres um ninja em casa ele faz Exato. Não, aquilo é só para me distrair, na verdade. E na verdade estava a dizer para deixar-me merda, não sei o que. Como é que eles chamam? Os Spookies. Há uma série de HBO que é os Spookies. Eu nunca viu, mas eu gosto imenso do nome. Então cada vez que agora estou a fazer um disparate qualquer, ela tipo, estás tu com os teus Spookies. Nós é Spookies, que é o título é genial. Mas isso é o boneco que te diz? Não, é exato, é o boneco que é a minha namorada, sim, a minha namorada imaginária. Pronto, para terminar, pronto, o teu peixe, vais ter um curso na SPF? Tenho os cursos, isso é fixe, boa. Tenho o curso das produções fictícias, que começa algures em outubro, não tenho aqui a data exata. Há de haver um filme para o ano, escrevi uma coisa que na verdade era um argumento original do Luís Filipe Rocha que o Gonçalo Galvão Teles realizou. Parece que o filme correu muito bem e deve estrear para o ano, que nunca nada aconteceu. Depois sinceramente estou a preparar muitos outros projetos, mas a minha vida é um bocado ver o que acontece, sabes? Vai escrevendo, esperando que alguma dessas coisas acabe por se concretizar. Tenho agora o subsídio para um filme, mas isso agora vai passar para a escrita, e só provavelmente para o próximo ano é que se começa a tentar pensar na produção da coisa. E depois estou a escrever um romance, sinceramente preciso escrever outro romance. Já é o next step. E estou a tentar montar um figurino, estou entretido e estou esperançoso que para o ano traga boas novidades. Boa. E tens alguma sugestão? Nós costumamos Parasitas, mas vamos ver Parasitas. Ia ver. Filmaço, melhor filme do ano, sinceramente. Tive um amigo que não veio jantar, aliás, connosco, porque fui a ver o filme depois. Acho que fez muito bem, é melhor que qualquer jantar. Olha, estão a apontar para ti, pai, vais ver. Para mim? Para mim? O quê? Isto não é o tempo de antena. Sim. Isto é o quê? Eu queria só terminar aqui. Posso dizer uma coisa? É que eu não falei disto do Tiago, que eu tirei esta descrição. Podes dizer. Uma vez. Temos de terminar, mas é só porque... Já que fizeste houve uma revista que te perguntou o que é que tu andavas a fazer, o que é que estavas a preparar agora. E tu respondeste assim: vou seguir a via do sacrilégio, vou arrombar a porta de uma igreja, roubar a água benta, colocá-la numa besnaga e alvejar transeuntes de forma aleatória. Ou melhor ainda, vou para a porta das salas onde o Leão das Estrelas estiver em exibição para com as besnagadas os libertar do pecado de se quererem divertir com um filme português. Olha, não me lembrava disso. Eu acho que era mais espirituoso antes do que sou agora. Eu queria só perguntar se alguma vez mandaste essa besnagada. Não, sabes, sinceramente, eu estava a ouvir e estava a pensar, isto não fui eu que disse. Estava a pensar, eu vou-te dizer que não fui eu e que tu te enganaste, ou vou deixar, mas depois realmente acho que fui eu. Está aqui a TRS. É a diferença de fazer as respostas por escrito. Isto foi diferente. É que essa merda foi por escrita de certeza. Tens muitas por mail. Teria a capacidade. Há uma cena fantástica, eu sei que voltamos com a peça, mas há uma cena fantástica, eu dou aulas quando dou aulas, que é a diferença entre diálogo cinematográfico e a maneira como as pessoas falam no dia a dia. Havia um episódio do Seinfeld que era o George Costanza ia a uma reunião
e o gajo estava a comer imenso camarão e há um gajo que lhe disse: George, ligaram do mar, é só para avisar que eu estou a ficar sem camarão. Então a gente começa a rir do George Costanza e o gajo quer responder e não tem resposta. E depois o episódio é todo o gajo a pensar numa resposta, depois o gajo lembra-se de uma resposta que é, eu já não me lembro da resposta, mas é: olha, ligaram da loja de roupas para pessoas gordas e é para avisar a tua mulher que estão a ficar sem roupa de pessoas gordas. Uma coisa qualquer estúpida assim. E o gajo tem que provocar uma nova reunião só para conseguir, para comer imenso camarão na reunião, para o gajo dizer a piada outra vez, para o gajo ter hipótese de dar a resposta. E depois o gajo diz: a minha mulher está morta. Assim. Aí, bem, fogo. É aquelas coisas mesmo a Seinfeld. Mas o diálogo cinematográfico é esse. É aquilo que mas foi uma boa resposta. É o que tu dirias se tivesses tempo a pensar. Na vida real, e essa resposta é claramente uma resposta que eu tive tempo a pensar na vida real, e saiu-me bem, porque está fixe. Eu acho que eu até gosto mais de Estrela. Assim. Eu não sei se é esse filme que estavam a pensar quando perguntaram qual era o mau filme que eu tinha escrito. Mas pode ser. Mas se foi esse, tem vergonha, porque o filme é bom. Não é bom. Não é muito bom. Bem. Tem piada. Olha, Chico, se quiseres ler o que está aqui, eu não posso, porque eu não posso fazer promoção a nada. Portanto, É assim, obrigado, Tiago. Nada, obrigado. Sigam o Cacofonia no iTunes e no Spotify, que está tudo bem. Até à próxima. Adeus. E agora obrigado, ficamos Tiago. aqui com um recado da Rádio Movimento. Eu leio um parágrafo, tu lês outro. Tá bem. Mas qual é a vossa cena? Querem que eu leia? Eu posso ler se quiser. Queres ler? Tiago, lê. Tiago... Podes ler o título também. Divulgar em todos os programas. Espera, deixa-me pôr Sim. assim só uma música adequada. Força. Divulgar em todos os programas. A Rádio Movimento vai efetuar o seu segundo almoço anual do dia 1 de dezembro na Padaria do Povo em Campo de Rico. 1 de dezembro, já estão a falar disto? Bem, este ano a Rádio Movimento decidiu abrir este almoço também aos nossos ouvintes, de uma experiência única de convívio entre radialistas e os seus ouvintes e apoiantes. Portanto, vocês vão ter que ir também. É verdade. Sim. E tu também, Tiago. Não, porque eu não sou radialista nem ouvinte. E vamos estar numa casa a jantar. Exatamente, ainda faço um filme. Exato. Deste modo, vamos aceitar 20 inscrições por escrito e por mensagem. Está aqui o Wesson Mendes, mas é uma gralha. É normal. Para o nosso Facebook, o nome, telefone e outras condições do segundo almoço convívio anual da Rádio Movimento. Caso o número de inscrições ultrapasse bastante os 20 lugares disponíveis, será efetuado um sorteio. Podem desde já começar a inscrever-se página do Movimento. Podem desde já começar a inscrever-se página do Rádio Movimento por mensagem, e não é gralha, porque está 2 vezes com S, 2 S, portanto, não sabes que mensagem. Okay. Gostaríamos muito de nos conhecer, saber quem nos vê e nos ouve e ouvir a vossa opinião pessoalmente sobre a Rádio Movimento. Informações adicionais, telemóvel 96497542. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. por este E momento. assim, Isto é uma boa ideia para um filme. Aqui. Então, mesmo. olha, se quiseres. Uma coisa tipo The Fan, sabem esses filmes que há um gajo Sim, um fanático sim. qualquer que está em casa e diz: é a minha oportunidade de vos conhecer. agora tem que ser mesmo. Tchau, obrigado, Tiago. Obrigado, Obrigado.